Good morning, my darlings. How are you? I'm fine. And you? My name is Rosie Batista. I'm English teacher, and today you have the English first class. Tudo bom, meus amores? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem, se cuidando, cuidando da saúde de vocês, de quem vocês amam. Estou assim ansiosa para que a gente volte, para que a gente possa ter contato, conversar de novo, interagir, ok? Hoje nós vamos ter a nossa primeira videoaula. Nós vamos começar um assunto novo, diferente do que nós trabalhamos na sala, que são os modal verbs, tá? Então vocês prestem bastante atenção. Está indo aí os slides, vocês irão passar para o caderno, para sempre que tiver dúvida, voltar e observar. Vamos lá? Let's start. Come on. Vocês irão pegar o book de vocês, Unit 2, pages 29, 31, 41. O que vocês irão aprender nessa aula de hoje? A reconhecer os usos dos verbos modais. Como o próprio nome diz, eles são verbos e estão sempre presentes no dia a dia do idioma inglês. Por isso é essencial separar um tempo para estudar e aprender o uso de cada um. Eles são muito parecidos, então nós temos que ter bastante atenção na hora de fazer as atividades, porque eles às vezes podem nos confundir, mas aí nós voltamos, vamos reler para poder fazer corretamente, ok? O que são modal verbs? Modal verbs ela é uma classe especial de verbos auxiliares, que possui características próprias e não segue nenhuma regra da gramática comum para os outros verbos. Ou seja, ele não se flexiona, ele não utiliza to, ele acompanha o verbo principal modificando um pouco a sua tradução. Então, nós vamos aprender sobre o uso deles agora. Na verdade, são 9 modal verbs, nós só vamos estudar no momento 3. Vamos ver o significado, o que significa esses modal verbs? Come on. Eles são usados para dar significado específico para o verbo principal. Os verbos modais ou modal verbs, como são chamados em inglês, têm características próprias, tais como: qual é a primeira característica deles? Não precisa de um verbo auxiliar, mesmo nas formas negativas e interrogativas, pois seu papel na frase já é um verbo auxiliar. Então ele não precisa de do, não precisa de did, não precisa de can, não precisa de verbo to be, nada disso, ok, galerinha? Eles são sempre utilizados numa forma infinitiva sem to. Por quê? Porque este verbo vai ser conjugado. O to é só quando o verbo está no infinitivo. Ele sempre vem antes do verbo principal, que por sua vez também não vai ter to, porque ele está na frase conjugado. Tem a mesma forma para todos os sujeitos. I, you, he, she, it, we e you, they. Ele não se flexiona, não tem regra, nem nas terceiras pessoas do singular, que é o he, o she e o it. Não tem passado e nem futuro, com exceção de quem que nós não vamos estudar hoje. Vamos lá continuar a nossa viagem. O primeiro verbo modal que nós vamos estudar é o must. O must é um modal verb que em frases afirmativas pode significar 3 coisas: ter que, dever ou precisar. E em frases negativas pode sempre indicar proibição. Observe a primeira frase. You must eat healthy food. Você deve, precisa ou você tem que comer comida saudável. Ou seja, nós precisamos como quase uma obrigação, que é o que nós vamos aprender mais lá na frente. She must not drink coffee so many times a day. Ele não deve beber café tantas vezes por dia. Por quê? Porque pode fazer mal. Então, isso é uma proibição, prohibition, ok? Assim como acontece com todos os verbos modais, must exerce a função de verbo auxiliar. E por esse motivo ele acompanha e influencia o sentido do verbo principal. Ele também pode modificar esse verbo principal no sentido principalmente da tradução ou do contexto da frase. Esse verbo principal deve ser utilizado no infinitivo sem to. Observe que no primeiro exemplo o verbo principal é o it. No entanto, ele foi utilizado sem to. Observem aí, ó. You must eat healthy food. Você deve,
Precisa, tem que comer comida saudável. O it, que é verbo principal, está sem to. Por quê? Porque ele já está conjugado na frase. Vamos lá? Quando nós devemos usar most? Podemos dizer que most é utilizado em frases afirmativas. Quando ele for utilizado, ele vai indicar a ideia de obrigação ou dedução. Já em frases negativas, sempre a ideia de proibição. Nós vamos ler essas frases e ver qual é o sentido dela em cada frase. She must stop smoking. Ela tem que parar de fumar. Este must aí vai ter o significado de ter. Então, é uma obrigação. Fumar é bom para a saúde? No. Então, nós não podemos continuar fazendo. They must help him. Já aí ele tem a tradução de dever. Ele deve ajudar quem? Ele. Então, nós temos o quê? Ele está dando como uma obrigação. He must be sleeping. Ela deve estar dormindo. Deve, dever. Então, ele está deduzindo. Por quê? Porque ela não atendeu, porque ela não saiu, porque ela não compareceu. Então, ele está fazendo uma dedução. You must be here at 8 o'clock a.m. Você precisa estar aqui às 8 horas. Ó, já mudou o contexto. Precisa, ou seja, é uma obrigação. You must not drink and drive. Você não deve beber e dirigir. Dever, então isso é uma proibição. Ok? Como usar most? Most na forma afirmativa. Na forma afirmativa, usamos o most para todas as pessoas, todas elas, incluindo he, she, it, porque não modifica em nenhum sujeito, tá? Para as frases negativas, nós vamos usar must not ou a sua forma contraída, que é o mustn't. O significado de ambas é igual. Já para frases interrogativas, nós podemos usar o must ou have to, que é o próximo tópico que nós vamos aprender agora. Basta alterar o posicionamento desses verbos, ou seja, o que acontece com o verbo auxiliar, ele vem para frente e o verbo e o sujeito vem para trás. Nós fazemos um X contrariando sujeito e verbo, ok? Nós vamos trabalhar o have to. O have to, ele tem as mesmas características do must, só que ele é usado para expressar necessidade. Você necessita fazer uma coisa. Não é uma obrigação, é uma necessidade. Have to é usado para expressar necessidade de se fazer alguma coisa. Por exemplo, I have to go home. Eu preciso ir para casa, eu necessito ir para casa. I have to study for the test. Eu preciso estudar para a prova. Eu necessito estudar para a prova para não perder. Então, ambas as frases querem dizer que você tem necessidade de fazer algo. Na primeira, que você tem necessidade de ir para casa. E na segunda, que você tem necessidade de estudar para a prova. Aí você vai se perguntar qual é a diferença entre have to e must. Eles são parecidos, mas tem uma leve diferença. Vamos aprender? Observem, ó. I have to go home. Eu preciso ir para casa. Eu tenho o sentido de necessitar. Eu necessito ir para casa. E o must não. É uma obrigação. Eu preciso ir para casa. Por quê? Com obrigação. Observe que são iguais, mas o que vai mudar é o contexto da frase. I have to go home e I must go home. Preciso ir para casa. Eu tenho necessidade de ir para casa. Eu tenho obrigação de ir para casa. Espero que tenham compreendido. Vamos seguir mais um pouquinho para tirar essa diferença. Veja que necessidade é diferente de obrigação. Quando você usa have to, você precisa fazer algo, mas não é obrigado a fazê-lo. Já quando você usa must, trata-se de uma obrigação. Algo que, se você não fizer, provavelmente terá consequências mais graves. Ok? Obrigação, necessidade, proibição, have to, must. Vamos novamente bater nessa tecla. Quando queremos expressar uma obrigação, utilizamos os verbos modais must e have to. Lembrando-se que o have to é para uma obrigação leve, ou seja, uma necessidade. Já o have to, ele flexiona. Por quê? Porque he, she, it, nós não usamos have to, nós usamos has to. Mas se algo é proibido, usamos mustn't, ok?
Para algo que não é necessário, utilizamos don't have to, ou se for has, doesn't have to, has to. A estrutura have to também é utilizada no passado, ok? Observem, obrigação, necessidade. You have to arrive early. She must follow the rules. He doesn't have to repeat the exercises. E a forma do passado, she had to work all night long. Nós vamos estudar somente a forma de presente, ok? Ele colocou a tabela para vocês saberem, porque o conhecimento é tudo na nossa vida. Já quando nós queremos proibir, nós vamos usar o must, ó. You mustn't forget your uniform. You mustn't go there. Vocês perceberam que quando é uma obrigação e quando é uma necessidade, é isso que vocês têm que ter como entendimento. O que é? Qual é a frase que me indica uma obrigação? E qual é a frase que me indica uma necessidade, ok? Já o próximo verbo modal é o should. Observe que vocês trabalham 3 verbos modais. Must, have to e should. O should é o verbo modal que significa deve ou deveria. Tal como o verbo modal, ele funciona como verbo auxiliar, que ajuda o verbo principal da frase. Observe o exemplo. They should be back tomorrow. Ele deve voltar amanhã. Students should be more polite. Os alunos deveriam ser mais educados, mais polidos, ok? Observe um pouco a diferença do must. O verbo, quando nós devemos usar should? O verbo modal should é utilizado para expressar conselho, sugestão, expectativa, probabilidade e dever. Nós vamos ter um exemplo de cada um deles aí. Acompanhem comigo. She should not go out late at night. Ela não deveria sair sozinha tarde da noite. Isso é um quê? Um conselho, um advice. Por que não deveria sair? Porque é perigoso. E o should arrive early at the airport. Você deve chegar cedo ao aeroporto. Ele está dando o quê? Uma sugestão. Para quê? Para que você não perca o voo. He should get home in a few minutes. Ele deve chegar em casa em alguns minutos. Expectativa. Sorry. I should arrive in 5 minutes. Eu devo chegar em casa em 5 minutos. Probably. Ele está dando uma probabilidade. Pode ou não. You should fasten out seatbelts. Nós devemos colocar o cinto de segurança. É um obligation, né? É um dever. Observe que o uso do verbo modal should tem impacto direto no significado dos verbos principais. Na primeira frase, por exemplo, sem o should, o verbo principal significa apenas sair. E quando você usa o should, não deveria sair. Então, ele modifica a estrutura do verbo não, o significado do verbo para a tradução, ok? O verbo should, assim como todo verbo modal, sempre vem acompanhado de um verbo principal no infinitivo sem to. É o caso do most e do have to. He should be more careful. Ele deveria ser mais cuidadoso. Na frase acima, o verbo principal no infinitivo é to be. No entanto, retiramos o to e usamos apenas o be, que é o verbo já flexionado. Ele não está mais no infinitivo. O should também pode ser utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas, ok? Nós vamos observar uma tabela e nessa tabela nós vamos ver o uso do should nas formas afirmativas, negativas e interrogativas, sendo o verbo principal to study, que é verbo estudar. Observem aí, ó. I should study, ele segue a mesma sequência, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e o complemento, ok? Na forma negativa, nós podemos usar should not ou shouldn't, que é a expressão de contração. E na forma interrogativa, nós vamos inverter. Should vem para frente do sujeito, ok? Como usar should? Na forma afirmativa, usamos o should para todas as pessoas. Na forma negativa, vamos usar should not ou shouldn't, como acabei de explicar. E nas frases interrogativas, nós vamos inverter a posição dos verbos. Verbo vem para frente, sujeito vem para trás. Ok? Understand?
Eu espero que tenham entendido. Mas se não entenderam, vamos voltar para o apontamento. Anotem no caderno e qualquer dúvida pode tirar no privado da Pro, ok? Aguardo o retorno de vocês. See you later. Bye, bye.